Baruch Hashem. Vê se voltou no ar aí. Hã? Começou agora. Baruch Hashem. Vamos aí dar continuidade, né, à tarde com a Torá, né, hoje dia 29 de Sivan, 5.783, 18 de junho de 2023. Atualiza a página, viu, Andy? Tivemos aí uma queda abrupta, né, do sinal da internet e vamos dar continuidade aí à nossa live à tarde com a Torá, ok? Então, a Parashá Korach, ela mostra para nós que Coré, ele é parente de primeiro grau de Moshe, e nesse aspecto aí, Korach era vizinho, né, os descendentes de Kehat, ele é da descendência de Kehat, tribo de Levi, e Korach estava ali do lado sul, né, do acampamento, que fazia vizinha, eram vizinhos do acampamento de Reuven, Shimon e Gad. O acampamento de Reuven com Shimon, né, e Gad, então era considerado uma tribo, um acampamento dos briguentos. E Korach, ele encontrou ali, né, aliados, né, no acampamento, para poder fazer exatamente o motim, né, a rebelião contra Moshe. Então nós temos aí Korach, né, da descendência de Levi, da descendência de Kehat, né, da tribo de Levi, e ele encontrou apoio ali em Datã e Avirã, que são filhos de Eliave, e juntamente com On, filho de Pelet, que os três são descendentes de Reuven, né? Então eles se somaram nessa rebelião contra Moshe. Então, Provérbios, capítulo 10, verso 7, diz assim: o nome do perverso apodrecerá, bem como também o Talmud comenta, né, em Iomá 38a, dizendo que se crie mofo sobre os seus nomes, dos nomes dos perversos, pois nós não o usamos, não faremos menção dos seus nomes, certo? Então, isso que Provérbio fala. Então, aí a pergunta que fica, né, se é assim, e por que realmente a Torá traz uma paraxá com o nome de Korach e acaba eternizando o nome de Korach? Ele não foi perverso? Então, são perguntas que nós estaremos vendo as respostas com os ensinamentos dos nossos mestres, ok? Então, embora Korach fosse de fato perverso em seus atos, ele, no entanto, nutria um desejo que é apropriado para cada judeu emular. Ele queria ser o sumo sacerdote. Como Rambam Maimônides diz, qualquer tipo de pessoa cujo espírito o inspira, e ele decide em sua mente se afastar das buscas materiais para ficar diante de Deus e servi-lo como seu ministro, trabalhar para ele e conhecer a Deus, quem então começa a agir de acordo com a sua resolução, se comporta de uma maneira moralmente correta, seguindo sua disposição inerente, concedida por Deus, e descartando todas as diversas preocupações com as quais as pessoas normalmente se ocupam. Então, ela alcança a santidade do Santo dos Santos, fim das leis dos anos sabático e do jubileu, escrito por Maimônides, né? O nível espiritual do sumo sacerdote, do Kohen Gadol. Então, aqui, os comentários, né, de Rashi para nós, aqui no princípio da nossa paraxá da semana, Korach, fala que, apesar de ter os atos perversos de Korach, né, em tudo ele tinha uma boa intenção, né? E essa boa intenção dele era ser um Kohen Gadol. Então aqui nós vamos ver, diante da paraxá de Korach, as contradições do próprio Korach.
Tanto é que o tema que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós nessa primeira aliá é exatamente o perigo do tudo ou nada. Esse famoso adágio popular aí, tudo ou nada, é de fato algo muito preocupante. Por quê? Porque quando a pessoa entra numa jornada assim, tudo ou nada, isso significa que vai acabar realmente de forma trágica. E é onde que nós precisamos avaliar realmente os acontecimentos de Korah, para que nós não caiamos, né, nesse perigo ou nesta cilada chamada de tudo ou nada. Isto é preocupante. Assim, Korah, ele não era corrupto em sua ideologia, mas somente no seu método de implementação. Então, Korah, ele de fato não era corrupto na sua ideologia. A sua ideologia era correta. Mas o que era realmente corrupto era a sua implementação, a sua tentativa de implementar aquilo que ele almejava. Por quê? Porque ele almejava o sacerdócio ser um Kohen Gadol, mas ele, em vez de se aliar a Moshe, para poder ser devidamente preparado para a função específica, no tempo determinado, no tempo propício, ele quis ir pro tudo ou nada. Então, o seu método é que foi corrupto. É nisso que Rashi, Maimônides, o nosso Rebbe Menachem Mendel e outros comentaristas da Torá e também o pensamento racídico vem trazer para nós durante esta semana aqui. Então, como Moshe confirmou, eu também quero isto. Né? Moshe também, ele disse, eu também quero ser um Kohen Gadol, que é realmente algo precioso, maravilhoso e muito espiritual, ok? O único erro de Korah foi exatamente procurar atingir o seu objetivo conspirando contra Moshe, em vez de seguir a Moshe como líder que ele era de fato, escolhido por Deus, né? E assim ele teria realmente que seguir Moshe e não se levantar contra Moshe. Por isso é apropriado que nossa paraxá seja nomeada em lembrança a Korah, pois seu desejo por espiritualidade é algo com o qual temos muito a aprender, né? Então, dentro desse primeiro aspecto aqui, né, dessa forma, o que os nossos comentaristas querem trazer para nós é que nós precisamos almejar cada vez mais, entre aspas, o santo dos santos, ou seja, sermos Kohen Gadol. Vejam bem que Maimônides, num dos seus escritos, falando sobre a questão dos não-judeus que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o que acontece? São pessoas que saíram do meio das nações e, portanto, deixaram toda a idolatria e todo estilo de vida vã que vivia antes e passou ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ao abraçar esta posição de fé original baseada na Torá, Maimônides diz que os não-judeus eles são comparados ao Kohen Gadol, no simples fato de tomar uma decisão deste nível, porque realmente é começar de novo e é contra tudo e contra todos, como o nosso cantor Valmir Sarmento, ele fala numa das suas canções chamada Coragem, né? Coragem para começar tudo de novo. Coragem para poder realmente, além de começar tudo de novo, é contra tudo e contra todos. Por quê? Porque as nações, o mundo, né, com as suas nações, elas andam no mesmo princípio, como diz o profeta Abacuque, né? Cada nação anda em nome dos seus deuses, mas nós, o povo de Israel, andamos em nome de Hashem, o nosso Deus. Então, quando nós realmente rompemos, ou nós não judeus, rompemos a barreira das nações, rompemos a barreira dos deuses das nações,
e realmente adentramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então Maimônides diz que estes não-judeus, que se tornam Benei Noa no monoteísmo, certo? São comparados ao Kohen Gadol. Então, é um grande nível de santidade só nessa decisão. E agora, com a questão de Korah, vem nos chamar a atenção que nós precisamos cada vez mais buscarmos realmente, entre aspas, o santo dos santos, né? E é por isso que também em outras passagens o nosso Rebbe Menahem Mendel fala que nós precisamos cuidar do nosso tabernáculo interior, do nosso Kohen Gadol interior. Isso é seguir de forma, não no método semelhante a Korah, na força, mas realmente seguimos o quê? Monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por excelência, o nosso mestre, no momento, é exatamente a nossa liderança, o nosso rabino, o Rav Yaakov Geranstadze. Então, seguindo as suas orientações, porque ele é emissário do Rebbe, certo? Dentro do próprio movimento Chabad, seguindo as suas orientações, nós estamos cada vez mais seguindo o santo dos santos, ou seja, seguindo realmente a regra, por assim dizer, para que nós possamos não entrarmos na armadilha de Korah, ou tudo ou nada, e aí complica realmente as coisas. Então, por isso, os nossos mestres falam que, de fato, dos erros de Korah, né, nós vemos, ao invés de suas boas intenções, a ponto de nós sermos advertidos, não sejam como Korah e seus companheiros, que nós vamos ver aqui no capítulo 17, verso 5. Onde então se encontra a mensagem positiva no pecado do castigo de Korah? Na verdade, até mesmo a queda de Korah transmite uma mensagem elevada àqueles que ponderam seu significado profundamente, pois, ao colocar-nos neste mundo com liberdade de escolha para agir sabiamente ou de maneira tola, Deus basicamente nos concedeu o maior presente possível para nos empenharmos na busca pela santidade e ser, entre aspas, um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, utilizando nossos próprios talentos e aptidões para o bem por nossa própria conta, com a nossa livre escolha, né? Então, a livre escolha que seja de cada um de nós, realmente de seguirmos o padrão do monoteísmo com fundamento judaico, mas não entrando no tudo ou nada de Korah, mas sim entrando dentro da orientação rabínica, seguindo realmente com disciplina, com regras, né, com decência, com ordem, seguindo a liderança, não se rebelando contra a liderança, né? Tanto do nosso Rebbe como dos emissários que estão aí nas várias comunidades pelo Brasil afora e alguns grupos internacionais. Então é seguindo realmente aquilo que determina a ordenança daquilo que tem equilíbrio, disciplina, ordem, para que nós possamos buscar cada vez mais, com os nossos próprios talentos e aptidões, realmente a santidade que convém àqueles que servem o único Deus. Assim, da falha intencionada de Korah, nós aprendemos, primeiramente, a emular suas boas intenções, ou seja, absorver as boas intenções de Korah. As boas intenções de Korah, resumidamente, eu quero ser um Kohen Gadol. Ou seja, eu quero buscar cada vez mais a espiritualidade, né? A santidade em Hashem, sem se rebelar contra a autoridade ou a liderança estabelecida. Segunda questão, a possibilidade de falha real que Korah sofreu significa que a liberdade de escolha está totalmente em nossas mãos e, consequentemente, o sucesso real é uma opção viável para nós. Ou seja, o sucesso real é uma opção, por quê? Porque se nós escolhermos de forma errada usar o método semelhante de Korah,
nós estamos enfadados ao fracasso. Agora, se nós tomamos a decisão correta, então, realmente, nós temos aí a certeza da vitória, da bênção e de podermos andar realmente com Deus, o Rei dos Reis, e juntamente com aqueles que servem ao único e o verdadeiro Deus. Então, por isso, amados, diante de nós, temos aí para esta semana, né, realmente os ensinamentos dentro da Parashá Korah, ou Coré, ok? Uma pausa rapidinho, só para falarmos, para não esquecermos. Amanhã, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Tamuz, ok? Então amanhã nós estaremos falando sobre o mês de Tamuz, né? E só abrindo aí como diz, mais um leque aí dentro dessa questão aí, né? O dia 3 de Tamuz, né, é o dia em que se recorda, né, a ocultação do corpo físico do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, ao pôr do sol da quarta-feira até o pôr do sol da quinta-feira, né, dia 21 para o dia 22 de junho, nós estaremos ao pôr do sol da quarta-feira entrando no dia 3 de Tamuz, né? E ao estarmos adentrando no dia 3 de Tamuz, então nós temos aí realmente essa questão, né? Em que o mês de Tamuz traz para nós o aniversário, né, do ocultamento, né, do corpo físico do nosso Rebbe Menachem Mendel. E aí nós estaremos trazendo reflexões sobre estas questões aqui, ok? Então se preparem, né, que quarta-feira, pela graça bendita de Hashem, e na quinta-feira, várias reflexões com referência ao nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Lembrando apenas que os nossos sábios dizem que, na realidade, o tzadik, ele nunca morre, ele sempre está vivo e permanece vivo. Por isso, até hoje, você fala sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov, você fala sobre Moshe, você fala sobre David, você fala sobre Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, você fala de tantos outros personagens aí, né, dentro desse campo aí, né, como de tzadik de cada geração, né? Então isso daí traz para nós essa realidade aí, ok? Então o tzadik da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel. O que aconteceu apenas foi a ocultação do seu corpo físico, né? Porque a nossa geração continua sob a sua liderança, ok? Voltando então à nossa Parashá, a rebelião de Korah, capítulo 16, né, a partir do verso 1, então nós temos a identificação de Korah. Korah, o filho de Yitzhar, o filho de Kehat, que era filho de Levi, portanto da tribo de Levi, tribo dos Kohanim, dos sacerdotes. Ele discordou de Moshe, e a ele se juntaram Datã e Avirã, os filhos de Eliav, e On, o filho de Pelet, descendentes de Reuven, ok? O primogênito por ordem de nascimento de Yaakov. E eles confrontaram Moshe juntamente com 250 homens dentre os filhos de Israel, líderes da congregação, representantes da assembleia, homens de boa reputação. Eles se reuniram em torno de Moshe e Arão e disseram a eles: vocês se fizeram tão importantes, mas a congregação inteira é formada de testemunhas sagradas da revelação do Sinai, e Deus está com elas. Então por que vocês se fizeram elite sobre a Assembleia de Deus ao apontar Arão como sacerdote? Quando Moshe escutou isso, ele caiu sobre a sua face, né? E por que Moshe caiu sobre a sua face? Porque ele de fato percebeu que algo muito grave estava para acontecer. Um motim, uma rebelião estava às vistas, né? Então ele falou a Korah e a todos os seus companheiros, dizendo: pela manhã
Deus fará conhecido quem é seu para o serviço dos levitas, e quem é sagrado para o sacerdócio, e ele os atrairá para perto dele. Ele atrairá aqueles que ele escolheu para perto dele. Corah e o seu grupo, para tornarem a escolha de Deus conhecida, façam o seguinte: tomem para vocês incensários, quer dizer, Corah, Datã e Avirã e os 250 varões que se somaram com eles, tomem dos seus incensários, coloquem carvão em brasa neles e ofereçam incenso neles amanhã, de manhã, diante de Deus. O que acontecerá é que o homem que Deus escolher viverá, pois ele é o sagrado, e os outros morrerão. Vocês estão assumindo um grande risco, filhos de Levi. Então Moshe, ainda dentro de uma forma branda e como conselheiro, né? Ele no final do versículo 7, ele diz: vocês estão assumindo um grande risco, filhos de Levi. Porque não foi nenhuma nem duas vezes em que Moshe, ele falou para todo o povo que Harão não foi uma escolha dele, foi uma escolha divina. Que ele mesmo não foi uma escolha dele, ele não decidiu ser um líder simplesmente porque ele queria, mas realmente Deus o escolheu. E ele falou isso várias vezes, dentro do Egito, ainda quando eles estavam no Egito, depois que saíram do Egito, etc. e tal, né? Então, aqui nesse momento, né, estava se avizinhando, né, uma rebelião, e isso Moshe já estava visualizando que o fim ele não seria nada agradável, seria um fim trágico, né? Então, os nossos mestres do Hassidismo, entre outras coisas, nos fala qual foi o pecado de Corah, que é retratado aqui no princípio da nossa Parashá. A Hassidut explica que o pecado dos espiões, relatado na nossa porção anterior, que eles argumentaram que o principal é a intenção e o espiritual. Porém, Moshe nos ensinou que no judaísmo o principal é a ação, que relaciona o espiritual com o material. É a ação que faz união com o espiritual com o material, ou seja, pensamento e fala, certo? Mas Corah, ao escutar isso, ele foi ao extremo oposto daquilo que foi proposto por Moshe. A união entre pensamento, fala e ação. Então ele foi para o extremo, então dizendo apenas que a ação era que importava e não a intenção, né? Então Corah, ao escutar isso, ele foi ao extremo oposto, dizendo: se o principal é a ação, para que serve então a intenção? E assim ele começou a frisar somente a importância da ação, falando que a intenção era desnecessária. No entanto, a intenção não pode ser desprezada, pelo contrário, ela é essencial. Somente por meio dela podemos cumprir uma mitzvah de forma completa e perfeita. Uma pessoa que cumpre algo sem coração, sem intenção, que significa? Sem coração é sem intenção. Provavelmente perderá totalmente o entusiasmo de continuar a cumpri-la. No final da nossa Parashá, que vamos ter aí na semana, ela é descrita a mitzvah de dar o melhor da terumá para os Kohanim e os Leviim, que trabalhavam no templo sagrado. Mas qual é a conexão com esse episódio de Corah? Então, os nossos mestres do Hassidismo dizem: há uma diferença prática entre alguém que faz algo, que é ação, com verdadeira intenção, com a intenção, e aquele que faz simplesmente por obrigação. Então, ele faz o quê? Somente a ação como obrigação. O primeiro, ele dará o que possui de melhor, sem lamentar-se, mas com júbilo genuíno, diferente daquele que não nutre esse sentimento e oferece o mínimo somente para cumprir com sua obrigação e tirar o peso sobre os seus ombros. É aquele famoso ditado: bom, o que eu tinha que fazer eu fiz, pronto, acabou.
Eu já fiz a minha obrigação. É essa pessoa que só fica limitada, eu fiz a minha obrigação. A sua ação. Eu só fiz a minha obrigação. Acabou, pronto. Não tenho mais o que fazer, não preciso fazer mais nada. Eu já fiz. Então, a ação, ela está isolada da intenção e da fala. É isso que mostra para nós aqui. Então, dessa forma, né, o final da Paraxá é o conserto do pecado de Korah. Se a intenção é desnecessária, ela não daria da sua melhor parte para o Kohen, e sim o mínimo possível. Por isso que no final nós teremos a terumá, trazer o melhor para os Kohanim, porque é um presente para Deus através dos Kohanim, entendeu? O melhor. Então, por isso, pensamento, fala e ação. Elas precisam andar juntas em harmonia, certo? Vamos ver na prática daqui a pouco. Há mais uma explicação de acordo com a Hassidut. Korah achava que os tzadikim, os justos, deveriam se afastar da comunidade a fim de se dedicarem somente à conexão com Deus, ou seja, serem ermitões, isolados completamente de tudo e de todos. E dessa forma terem uma elevação espiritual, somente uma elevação espiritual. Argumentava que o envolvimento com a comunidade iria atrapalhá-los no serviço de santidade. Esse também é o motivo pelo qual a Paraxá descreve os presentes dados aos Kohanim e aos Leviim, em direção oposta a Korah. Eles simbolizavam a ligação permanente que temos que manter entre o sagrado e o mundano. Dessa forma, teremos capacidade de cumprir as mitzvot com todo o equipamento com o qual fomos dotados: pensamento, fala e ação. Então, isso traz para nós, de fato, né, uma prática de coração no nosso dia a dia, ok? Então, vamos ver dessa forma aqui. Eu vou chamar a minha secretária particular para me ajudar aqui na exposição com os amados, né? A Edna, né? Então, vou chamar a Edna aqui, a minha secretária pessoal e particular. E, obviamente, não divido minha secretária com ninguém. Não está, em hipótese nenhuma, sobre possibilidade de ser secretária de outro. Baruch Hashem, vamos lá.